Teoria da computação, ela é dividida em 3 principais partes. A primeira é a parte de linguagem formais e autômatos, depois computabilidade e complexidade. O que é importante aqui? Todas essas áreas, elas estão interligadas pela mesma pergunta, que é quais são as capacidades e quais são as limitações fundamentais dos computadores. Então, tudo que a gente fizer, a gente está tentando responder essa pergunta. A gente está criando base para poder entender quais são as limitações e as capacidades dos computadores. Tá? Nessa primeira parte, a gente vai tratar de modelos matemáticos para sistemas de computação. Ela é uma parte excelente para começar o estudo, né? Então, aqui é a parte introdutória da teoria, porque depois a gente vai definir o que é e o que não é computável. O primeiro modelo que a gente vai ver é o modelo chamado de autômato finito. Uma das aplicações dele é processamento de texto e outro projeto de hardware. No processamento de texto, uma aplicação que provavelmente muitos de vocês já usaram é o regex. Então, fazer busca usando expressão regular. No fundo, o que está implementado ali vai ser um autômato finito. Outro modelo importante que a gente vai ver é o modelo de gramática, em especial a gramática livre de contexto. A gente vai ver que as gramáticas são divididas em tipos. Tá? Essa gramática ela é fundamental, eu já comentei um pouco, para compiladores. Então, isso é algo que todo mundo já usou e usa diariamente na vida. Além disso, ela também serve para processamento de linguagem natural. Já a segunda parte, que tem a ver com computabilidade, aquilo que pode ou não pode ser computável, a gente vai apresentar a famigerada máquina de Turing. Então, vocês vão entender o que é a máquina de Turing. Só que, para entender o que é a máquina de Turing, a gente vai começar das máquinas mais simples. Vai ser possível estabelecer uma noção informal do que é um algoritmo, ou seja, um procedimento que é realizado efetivamente, e vai ser feita essa conexão com a máquina de Turing. Ou seja, a gente vai chegar num ponto que a gente vai mostrar que se existe um algoritmo para resolver um problema, então existe uma máquina de Turing. De forma equivalente, se existe um problema que não pode ser resolvido por uma máquina de Turing, então não existe nenhuma solução por nenhum computador para esse problema. Um exemplo clássico, ele diz assim, será que é possível verificar, dado um enunciado matemático, são verdadeiras ou falsas? É possível resolver esse problema? Bom, a princípio, essa parece ser uma questão fácil, né, natural para ser resolvida por um computador. Mas a verdade é que nenhum computador, o que equivale a dizer, nenhum algoritmo pode realizar essa tarefa. Então esse vai ser um dos problemas que a gente vai ver que não são computáveis. Então ninguém vai conseguir resolver esse problema usando uma máquina de Turing, equivale a dizer que ninguém consegue resolver esse problema usando um computador. E aqui a gente vê por que é importante a máquina de Turing. Ela é um modelo em que você prova que esse modelo é compatível com qualquer outro, e a partir de agora que você tem esse modelo teórico, você pode trabalhar em cima dele, teoricamente, para mostrar que um problema não é resolvido nesse modelo, então não é resolvido por nenhuma outra máquina real que existe. Já a nossa terceira parte é a teoria da complexidade. Essa vocês já devem estar um pouco mais acostumados, porque a gente vai tratar da dificuldade de resolver um problema. Aqui a gente tem um exemplo, né, falando aqui, ó, escalonamento de salas de aula. Esse aqui é um problema, que você vai ter um conjunto de salas de aula, vai ter um conjunto de professores com aulas, e você precisa saber qual que é a melhor forma de resolver esse problema, de forma a otimizar as salas e reduzir o conflito com os professores. Existe um algoritmo para resolver esse problema? Existe. Só que dependendo da quantidade de salas que você quiser resolver o problema, esse algoritmo pode levar um século para terminar de rodar. Então, ele é computável, mas ele não é tratável. E é isso que a gente vai ver. Ó. Existem problemas computáveis que podem ser resolvidos, mas que o recurso computacional, e quando a gente fala de recurso computacional não é só tempo, pode ser memória também, pode ser proibitivo. Aqui tem um exemplo aqui da faturação de números grandes. O problema de faturação, você vai ter um número inteiro e você quer saber quais são os divisores, os fatores, né, desse número. A gente tem que nenhum supercomputador pode resolver encontrar todos os fatores de um número grande. Quando eu falo que número grande é número de 500 dígitos, utilizando hoje o melhor algoritmo que existe antes que o Sol se apague. E é um pouco forte, mas é isso mesmo. Então, antes do Sol se apagar, a gente não vai conseguir faturar um número de 500 dígitos. E aí tem um pouco a ver com o que eu falei lá atrás sobre a lei de Moore, né? Talvez daqui a 100 anos a gente tenha um computador muito melhor. E aí não vai ser 500 dígitos, vai ser 5.000 dígitos que vai ser o limite. Mas esse limite sempre vai existir. Então, conforme a tecnologia evolui,
a gente consegue processar mais, mas ainda assim a gente precisa alcançar limites maiores. Saber que um problema é difícil é importante por duas coisas. A primeira coisa é, bom, se você reconhece que você está trabalhando com um problema difícil, você sabe que não dá para resolver ele de frente. O que significa isso, professor? Não dá para resolver com um algoritmo exato, você precisa de alguma técnica de aproximação. Então você vai ter heurísticas, você vai ter algoritmos que fazem aproximações, e aí você vai trabalhar com as melhores aproximações que são possíveis para resolver aquele problema. Então nem sempre a gente abandona, fala, esse problema aqui é difícil, eu vou abandonar. Não, você vai ir para outro lado da computação, que são algoritmos de aproximação. E tem uma outra importância quando você reconhece que um problema é difícil. Existem áreas da computação em que é bom que um problema seja difícil. Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas alguém consegue citar um exemplo? Então, dá para ver, beleza. Então, acabou o suspense. Criptografia. Criptografia é uma área em que a gente vai querer trabalhar com problemas difíceis. Por quê? Porque a gente pode definir as chaves, as senhas, através desses problemas difíceis. Existem aplicações de teoria da computação por toda parte, e essa é uma disciplina fundamental para todo mundo que queira se formar como cientista ou engenheiro da computação. Certo? E mais uma vez aqui os objetivos gerais da teoria da computação definir o que pode, o que não pode ser computado, quão rapidamente, quanto de memória e sobre qual tipo de modelo de computação.